Infelizmente, a África produziu vários ditadores nos anos 60 e 70, mas nenhum conseguiu uma unanimidade tão grande quanto ao ridículo, a vergonha e a incompetência como Bokassa. É sobre esse líder que se autodeclarou imperador e que causou a devastação do seu próprio país que eu vou falar hoje. Jean Bidel Bokassa nasceu em 22 de fevereiro de 1921, na região próxima da cidade de Bangui, que é a capital do que hoje é a República Centro-Africana. Na época era uma colônia francesa na região da África Central, como diz o próprio nome, junto com o Gabão e alguns outros países que hoje existem. Aos 6 anos de idade, Bokassa viu seu pai ser morto pelas autoridades francesas porque ele participou de uma rebelião exigindo melhores condições de vida para os trabalhadores. A sua mãe, de tristeza, de desânimo, suicidou-se poucos dias depois. Bokassa tinha 11 irmãos, portanto, ficaram todos órfãos, e aí os familiares decidiram que a melhor coisa para o Bokassa era colocá-lo numa escola religiosa. Ele foi então para essa escola, St. John, aonde ele teve a oportunidade de aprender francês e depois passou para o que seria equivalente ao colegial na escola St. Louis. Essa escola St. Louis era a melhor escola da região e Bokassa então realmente aprendeu a falar e a ler o francês muito bem. Mas o padre que cuidava da classe dele percebeu que Bokassa não tinha exatamente um talento intelectual muito grande e sugeriu que ele fosse para o exército. Bokassa então alista-se no exército, nós estamos ainda nos anos 40 e, portanto, ele alista-se no exército colonial francês. A França tinha diversas colônias na África e praticava essa forma de alistamento. Existiam oficiais franceses e soldados locais que trabalhavam então para o exército francês. Era uma excelente maneira de jovens locais conseguirem condições de vida melhor, que passavam a ter salários, passavam a ter roupa, passavam a ter alimentação, e Bokassa então se inscreve. Ele rapidamente é promovido a sargento e vai inclusive num batalhão que vai lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Retorna para o seu país e pouco depois do término da Segunda Guerra Mundial, a França se vê numa outra guerra, que foi a Guerra da Indochina, que era uma colônia francesa na Ásia. A Indochina, de certa maneira, é o que hoje é o Vietnã, o Laos, a Birmânia, enfim. E Bokassa novamente é escalado junto com o seu batalhão para ir combater na Guerra da Indochina. Lá ele permanece um certo tempo, volta para o seu país de origem e a França acaba levando uma grande surra e a expulsa da Indochina. Bokassa então segue no exército colonial e em 1960 é declarada a independência da República Centro-Africana. Essa independência aconteceu de comum acordo com a França. A França não tinha mais como administrar as colônias de forma colonial, especialmente depois da sova que eles tinham levado na Indochina, e eles então promovem essas independências, colocando para comandar os países homens que eles confiavam que poderiam seguir as ordens da França sem o desgaste do colonialismo explícito. O primeiro presidente da República Centro-Africana é David Dacko, que era parente de Bokassa, primo de algum grau. E aí, como Bokassa já tinha subido dentro do exército francês, tinha boas relações com a França, David Dacko o promove a coronel e o convida para ser uma espécie de comandante do Estado-Maior. Bokassa fica extremamente feliz. Logo fica claro que tem duas coisas que Bokassa gosta: títulos e medalhas. Ele passa então a juntar medalhas e a exibi-las em todos os eventos que participa. Passa a exigir também que toda vez que o presidente compareça a um evento, ele fique à direita do presidente para mostrar o seu prestígio. Isso o coloca em choque com alguns outros assessores do presidente, mas o presidente até acha divertido. Em 1965, acontecem alguns golpes na África. Alguns presidentes civis são derrubados por golpes de Estado promovidos por militares e num jantar, alguns estrangeiros perguntam ao presidente David Dacko se ele não se preocupa que Bokassa, chefe do exército, possa derrubá-lo. E ele diz que Bokassa de jeito nenhum faria um golpe de Estado, primeiro porque ele só estava preocupado com mulheres e medalhas e segundo porque ele não tinha capacidade intelectual para isso. Bokassa naturalmente não ficou muito feliz, anotou na caderneta. Evidentemente que Bokassa, humilhado, incomodado e com a vaidade extrema que ele tinha, começa a se movimentar pensando em dar esse golpe de Estado. Os boatos começam a crescer e o presidente então decide enviar Bokassa como chefe da delegação, coisa que Bokassa sempre gostava, para a França em julho de 65, para que ele represente a República Centro-Africana na celebração do 14 de julho, a data da Bastilha. Quando Bokassa está lá, terminam os eventos, ele é informado de que foi proibido pelo presidente de retornar ao país. Bokassa, então, vai falar com as autoridades francesas, que o tinham em grande estima, afinal de contas, ele tinha lutado nas guerras, no exército francês, fala com seus aliados, até que o governo francês pressiona o presidente e em outubro ele é autorizado a
retornar para a República Centro-Africana. Ele vai seguir se mobilizando e aqui, mais uma vez, como são as coisas? Os franceses, que adoram posar e defensores da democracia, começaram a ficar muito preocupados com o presidente da República Centro-Africana, que começava a fazer acenos para a China, a buscar parcerias com a China, a se declarar pró-China, o que evidentemente incomodava muito os interesses comerciais franceses. Isso porque a República Centro-Africana possuía diversas minas de urânio e diamantes, todas elas exploradas, claro, por empresas francesas. A França tinha grandes interesses na região e não queria correr o risco de perder. Com o presidente fazendo essas aproximações com a China, eles então estimulam Bokassa a dar um golpe de Estado. No dia 31 de dezembro de 65, o presidente havia viajado para um outro país. Bokassa entra no palácio, derruba o governo, em rádio nacional, anuncia que foi estabelecido o Comando Revolucionário, que é um novo governo, que ele assume como líder, mas que em breve haverão eleições democráticas e restabelecimento da democracia. O presidente retorna no dia 2 de janeiro, é feito prisioneiro e começa então esse novo governo. Evidentemente que pouco tempo depois, Bokassa deixa claro que aquela história de eleições não era bem assim e vai começar o período da sua liderança. Bokassa, como eu falei, era um homem obcecado pelas aparências, obcecado pelos títulos, de uma vaidade absolutamente extraordinária e também apaixonado por tudo que fosse francês. Sempre que ele aparecia em público e ia visitar ou recebia autoridades ou visitava autoridades fora da República Centro-Africana, ele fazia questão de usar todas as medalhas que ele havia ganho. Claro que muitas delas dadas por ele mesmo. Eram tantas medalhas que foi necessário fazer ternos especiais. Vocês podem ver nas imagens que os ternos que ele usava iam praticamente até o joelho para poder suportar tantas medalhas. Quando ele visitou Idi Amin Dada em Uganda, Idi Amin, que era extremamente vaidoso, não fazia a mesma coisa. Ele ficou furioso e também mandou fazer ternos especiais para que ele pudesse, a partir daquela hora, usar suas automedalhas. Aliás, sobre Idi Amin Dada, tem um vídeo aqui no canal, vale a pena você assistir. Outro governante lamentável. Ele imediatamente se autopromove a general e depois a marechal. Em 1970, ele se declara presidente da República Centro-Africana e em 1972 se declara presidente vitalício da República Centro-Africana. A partir daí, ele busca se aproximar ao máximo das lideranças francesas. Inclusive, diz que Charles de Gaulle é seu pai. Quando Charles de Gaulle morre, ele comunica isso na televisão e chora. Depois aproxima-se também do presidente Valéry Giscard d'Estaing, que era o presidente da França. E quando ele percebe que os franceses não estão repassando ao governo dele o dinheiro que ele esperava, ele decide participar de um encontro na Indonésia dos países não alinhados. Foi um movimento que surgiu, liderado pelo presidente da Iugoslávia, na época, e pelos da Indonésia, que queriam não estar alinhados explicitamente nem com a União Soviética e nem com os Estados Unidos, embora muitos deles simpatizassem com a União Soviética, evidentemente, e ele vai participar e começa, então, a sinalizar interesses de relacionamentos com a União Soviética, recebe uma delegação da União Soviética, achando que os soviéticos vão dar dinheiro para ele. Conforme os soviéticos não dão dinheiro para ele, ele abandona os soviéticos e volta a declarar seu amor à França. Aí ele começa a ter uma relação mais próxima com o presidente da Líbia, o líder da Líbia, Muammar Gaddafi, que na época queria criar o pan-arabismo. Aí ele converte-se ao islamismo, adota inclusive um nome islâmico, apostando que a Arábia Saudita fosse mandar o dinheiro para ele. A Arábia Saudita evidentemente ignora e ele cancela a conversão ao islamismo e volta a ser um católico praticante. Ele só pensava em dinheiro para que ele pudesse gastar, para que ele pudesse comprar as mais diversas coisas. Ele inclusive compra um palácio próximo de Paris, entre outras coisas, e era um homem obcecado por mulheres, tinha 9 esposas. Aliás, ele vai fazer uma lei proibindo a poligamia no país, porque isso existia até os anos 60, mas ele continua com suas 9 esposas e seus 20 e poucos filhos. Em 1976, ele vai à França visitar o presidente Valéry Giscard d'Estaing e diz a ele que ele está com um plano muito grande, muito interessante e muito valioso. Ele vai transformar a República Centro-Africana num império e se declarar imperador. E que ele quer fazer um grande evento para isso e pede aos franceses dinheiro para financiar esse evento luxuoso que ele pretende fazer. Num primeiro momento, o presidente da França diz que não pode de maneira nenhuma, mas novamente, pensando nos interesses muito grandes que eles tinham na República Centro-Africana, como eu falei, minas de diamantes, minas de urânio, eles decidem então apoiar
essa iniciativa. Vai ser praticamente um ano de preparação. Um arquiteto francês importante vai ser chamado a peso de ouro para desenhar a coroa, para desenhar as roupas da coroação. O próprio Pierre Cardin, o grande Pierre Cardin, vai desenhar e produzir 13 trajes especiais para Bokassa. A mesma empresa, com 200 anos de existência, que fazia os uniformes do exército Napoleão, vai ser contratada para fazer uniformes para a guarda pessoal de Bokassa. 30 artesãos franceses irão para lá para produzir a coroa de ouro com diamantes. Tudo que você puder imaginar vai ser feito. Espada de ouro, coroa, uma carruagem é trazida da França, uma carruagem que havia sido construída no século XIX. Cavalos brancos são trazidos da Bélgica, cavalos franceses trazidos para os soldados. Enfim, estima-se que esta orgia custou cerca de 30 milhões de dólares na época. Isso correspondia a 1/4 do PIB do país. 1/4 do PIB do país gasto num evento que durou 2 dias. Ele, claro, queria o reconhecimento mundial e os 2 primeiros convidados foram o imperador do Japão e o imperador, o Shah do Irã, que declinaram do convite. Ele então passou a convidar todos os líderes mundiais e, um a um, todos foram declinando. Nenhum presidente de nenhum país esteve presente, inclusive os presidentes africanos que estavam envergonhados com o que estava acontecendo. Ele mandou construir um manto igual ao de Napoleão, que era o seu grande ideal, imitar Napoleão. Ele vai marcar, inclusive, a data da coroação para o dia 4 de dezembro de 1977, porque 4 de dezembro foi o dia em que Napoleão se coroou imperador. E ele, o Napoleão da África, deveria fazer o mesmo. Aqui nas imagens vocês veem, inclusive, a roupa que ele mandou construir, toda de veludo, que tinha cerca de 750 pérolas. Em pleno calor tropical, ele usando essa roupa que imita Napoleão. Veja esse objeto que ele leva na cabeça, que também imita o objeto que Napoleão usou na sua própria coroação. E depois, é claro, ele tirou a coroa da mão do padre que havia ido para fazer a coroação e se coroou, imitando novamente Napoleão. O governo de Bokassa, mesmo antes dessa loucura toda de se coroar imperador, já era uma ditadura, evidentemente, e já era violento. Bokassa, por exemplo, não deixava que ninguém fosse ministro por mais de 6 meses, com medo de que alguém ganhasse muito poder. E, além disso, qualquer pessoa que ele suspeitasse era enviada para as prisões. Mas a partir da sua autocoroação, isso vai se tornar ainda pior. Ele vai pessoalmente determinar a prisão e execução de militares, de oficiais, de soldados, de personalidades, de professores, de estudantes e de ladrões. Ele tinha uma obsessão contra os ladrões, inclusive vai promover um evento em que ele manda prender uma série de ladrões. Ele vai promover um evento para mostrar para a população como o roubo era um crime muito grave. Diversos ladrões que estavam presos são levados a uma praça, onde são espancados violentamente por horas. 2 deles morrem na própria praça, vários outros vão morrer depois, mas ainda são ladrões que cometeram crimes. O problema é que qualquer pessoa que ele cismasse, ele mandava prender. O chefe da penitenciária, anos depois, quando houve um julgamento de Bokassa, declarou que entre 1976 e 1979 ele havia sido responsável pela execução de centenas e centenas de pessoas, todas as execuções ordenadas pessoalmente por Bokassa, que inclusive muitas vezes ia à penitenciária para assistir às execuções ou até mesmo participar em alguns casos. Dizia-se inclusive que Bokassa tinha no seu palácio um pequeno zoológico onde haviam leões e crocodilos e que ele também tinha o prazer de determinar que algumas pessoas fossem entregues aos leões ou aos crocodilos para serem devoradas vivas e ele assistir. Há também uma história que nunca foi comprovada, mas de que ele guardava pessoas mortas no subsolo do palácio e que praticava o canibalismo. Não ele só, mas que ele servia carne de pessoas mortas a alguns convidados que não sabiam o que estava comendo. Em janeiro de 79, ele determina que todos os estudantes do país devem usar um determinado uniforme que só é fabricado por uma empresa e vendido por esta mesma empresa em lojas relacionadas a esse grupo, que são da família do Bokassa. A população que está extremamente empobrecida, uma série de estudantes decidem fazer uma manifestação contra o governo. E claro que Bokassa reprime com imensa violência, mandando prender, mandando matar uma série desses jovens. Porém, isso é um pontapé inicial da crise que realmente não tem mais volta. Em abril, uma nova manifestação, muitos estudantes nas ruas, muita movimentação, novamente Bokassa manda reprimir, e aí 30 jovens são colocados numa cela onde deveria ter uma única pessoa. São mantidos presos a noite toda, de manhã, quando abre a porta, evidentemente, vários dos jovens haviam morrido e vários outros estão em péssimas condições. Em outras celas havia sido parecido. Essa notícia acaba saindo da República Centro-Africana, indo para a Europa, e Bokassa ganha o título de o Carniceiro de Bangui, que é o nome da capital
da República Centro-Africana. Essa situação vai criando um imenso constrangimento para a França, que havia, durante anos, apoiado de maneira explícita esse governo e esse governante. Como eu falei, vocês se lembram, haviam inclusive dado dinheiro para a coroação de Bokassa como Bokassa I, o imperador da República Centro-Africana. Esse constrangimento na França e a situação complicada que vai se formando no país fazem com que os franceses decidam que é a hora de derrubar Bokassa. Em 20 de setembro de 79, ele vai visitar Muammar Gaddafi, o inimigo número 1 da França, e os franceses então aproveitam. O governo francês autoriza a invasão da República Centro-Africana por forças armadas especiais, unidades de elite, inclusive da Legião Estrangeira, que derrubam o governo de Bokassa, ele não está lá, nomeiam como presidente o antigo presidente que ainda estava vivo, que havia conseguido superar a crise, era uma espécie de conselheiro do Bokassa, se torna novamente presidente, o Davi Denko. Bokassa tenta então ir para a França, achando que pode ir morar lá, porque afinal de contas diz que ele tem cidadania francesa, havia lutado no exército francês, os franceses não querem saber de Bokassa, e ele consegue então ser acolhido na Costa do Marfim, que fica ali meio assim. 3 anos depois ele consegue ir para a França, que já tinha baixado um pouco a temperatura, e vai morar no seu palácio. Em 1986, não se sabe de onde ele tirou a ideia de voltar para o país, porque estava com saudades da República Centro-Africana. Bastou ele pisar no país que ele foi preso e aberto um julgamento onde ele foi condenado por todos os crimes que ele havia cometido, golpe de Estado, assassinato, canibalismo, enfim. E ele é condenado à morte, mas a pena é comutada em prisão perpétua, depois vira uma pena de 20 anos, depois vira uma pena de 10 anos, enfim, 7 anos depois dele estar preso, ele já estava bastante envelhecido, ele é libertado da cadeia e vai morar numa pequena casa onde ele vive apenas com a pensão de oficial aposentado do exército francês. Em 1996, ele morre e seu corpo é enterrado numa cova comum, sem nenhum tipo de sinalização, para evitar qualquer tipo de valorização depois da morte desse criminoso. Enfim, dentre tantos ditadores, esse com certeza foi o mais bizonho, o mais ridículo, com essa obsessão de grandeza, deixou um país miserável, fez uma autocoroação grotesca, Bokassa, o carniceiro de Bangui.